Muito bom dia para você. Hoje é dia 4 de janeiro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá na primeira carta de São João. Filhinhos, que ninguém desencaminhe vocês. Quem pratica a justiça é justo, assim como Jesus Cristo é justo. Quem comete o pecado pertence ao diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque leva dentro de si a semente de Deus. Não pode pecar, porque nasceu de Deus. Desse modo, torna-se claro quais são os filhos de Deus e quais são os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, isto é, que não ama o seu irmão, não é de Deus. E aí, quando a gente ouve essa palavra, a gente diz, mas afinal de contas, sobre quem essa palavra está falando? Porque se nascemos de Deus, não cometemos pecado, mas todos nós somos pecadores, todos nós pecamos diariamente. Meus irmãos, a palavra é muito clara, lá no livro do Gênesis, que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Está escrito exatamente dessa forma. E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E essa é a nossa essência. Entretanto, quando o pecado original ele entra no mundo, que é essa tendência, essa natureza voltada à decadência, que está voltado à desobediência, ao propósito, que quebra esse elo de amizade que Deus fez para conosco, a gente acaba pecando. Mas vem aquele que é perfeito, aquele que é justo, aquele que é o Cordeiro Imaculado que tira todo o pecado do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós o professamos como Senhor e Salvador de nossa vida, e quando nós lutamos diariamente, muitas vezes não é contra o irmão, mas é contra as nossas próprias vontades para fazermos a vontade de Deus, nós permitimos que a semente de Deus, de fato, ela venha a florescer em nós. Nós mortificamos o homem velho e se faz nova criatura. E a palavra diz que é dessa forma que se conhecem os filhos de Deus e os filhos do diabo, os filhos que andam nas trevas. Aqueles que professam nosso Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que lutam diariamente, que renunciam a si mesmo, que renunciam a tantas teorias que esse mundo coloca como sendo normais, mas que vão contra a vontade do Senhor, esses reconhecem nosso Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício salvífico. Mas quando nós viramos o nosso coração para isso, fechamos o nosso coração para essa verdade, quando nós preferimos ser nós mesmos deuses de nós e conduzir a nossa vida dessa forma, a gente fecha os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor nos ensina, a gente fecha os nossos olhos e o nosso viver e não reconhecemos o sacrifício que nosso Senhor Jesus Cristo fez para nos redimir de todo o pecado. E as nossas iniquidades, elas permanecem como um peso insuportável de se carregar. E ainda que muitos pareçam felizes vivendo dessa forma, mas tudo isso só vale para esse mundo, para essa vida que tem os seus dias contados. Então é preciso que eu e você alimentemos em nós a essência que vem de Deus. Dentro de você habita a essência. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a pergunta é, a quem eu e você seguiremos? Ao Senhor, de quem nós fomos feitos imagem e semelhança? Ou a essa tendência de seguir a nossa vida e pensar apenas nas coisas que esse mundo pode oferecer? Que estejamos sempre vigilantes e guiados pela luz do Espírito Santo para dissipar as trevas que muitas vezes não estão no outro, mas dentro de nós mesmos e que ofuscam a beleza e os dons do Espírito Santo, porque a gente não permite que ele sobressaia sobre todas essas coisas e que nos liberte de todas as cadeias do pecado e de todas as formas de opressão. Que possamos perseverar até o fim. Deus abençoe.